A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o evangelista Kleber Ludani, da Assembleia de Deus Ministério de Taubaté, aqui na cidade de Tremembé. Por motivo de segurança e precaução, nós estamos reunidos hoje aqui, no meu escritório, no meu humilde escritório, aqui na minha casa, para tratarmos de assuntos relacionados à Palavra de Deus. Nós estamos evitando de nos reunirmos no templo por causa de tudo isso que vem acontecendo com a nossa humanidade nos dias de hoje, esse vírus mortal que tem assolado muitas famílias, dizimado muitas vidas e também tem tirado a nossa liberdade, inclusive a nossa liberdade de culto, mesmo que provisoriamente, e para cooperar também com as autoridades, cooperar também com as outras pessoas, com a sociedade, com o governo. Nós resolvemos preparar hoje a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, num caráter diferente, num formato diferente, mas com conteúdo relevante para a nossa edificação espiritual. Eu sei que os irmãos aqui da nossa igreja de Santana, do Ministério de Taubaté, especialmente da cidade de Tremembé, gostam muito da Escola Bíblica Dominical. Então, para não deixar os irmãos na mão, nós preparamos aqui uma aula para estarmos tratando no dia de hoje. Então você que tem uma Bíblia, pega a tua Bíblia, pega a tua revista da Escola Bíblica Dominical, papel e caneta, e nós vamos comentar um pouco acerca da lição de número 12, dia 22 de março de 2020, Jesus, o homem perfeito. Amém? E eu louvo a Deus por esse tema, pelo Senhor ter iluminado o nosso pastor Claudionor de Andrade, para nos trazer esse assunto para ser estudado, entre nós, irmãos. Porque é um assunto complicado, meus irmãos. Falar sobre Jesus, o homem perfeito, e tudo que trata essa lição, divindade, humanidade de Cristo, é um assunto que tem sido debatido através dos séculos, durante toda a história da igreja. Existiram vários grupos que negam a divindade de Cristo, outros grupos negaram a divindade de Cristo, e outros grupos negam a união das duas naturezas, divina e humana de Cristo. Então hoje, de uma forma mais sintetizada, nós vamos estar comentando a respeito tanto da divindade, como também da humanidade, e também da perfeição espiritual e moral de nosso Senhor Jesus Cristo, porque são os tópicos principais que devem ser abordados na nossa revista. Então, vamos estar orando para que nós possamos estar mergulhando na maravilhosa palavra do Senhor. Fecha os teus olhos, soberano Deus, amado e querido Pai. Estamos diante do Senhor de uma forma humilde, clamando pela Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para tratarmos de assuntos relacionados à Tua palavra. Que Teu Espírito esteja em nosso meio, trabalhando em nossos corações e nos ajudando a compreender as verdades daquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco nessa manhã. Tudo isso que nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a revista de hoje, a lição de hoje, número 12, Jesus, o homem perfeito, ela começa tratando sobre um assunto bem polêmico, que é a questão da divindade de Cristo. Por que é um assunto polêmico? Nós estamos acostumados a ouvir falar que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Hoje é comum, mas nem sempre foi assim. Houve muitos debates cristológicos para tratar sobre esse assunto, principalmente no começo da era da igreja. Houve concílios durante a história da igreja para também debater esse assunto entre os teólogos, e esses concílios, os debates cristológicos que houveram, foram bons para resumir a doutrina cristológica, mas também gerou algumas heresias e alguns hereges que ficaram muito conhecidos, principalmente porque envolvido nessa questão da teologia. Então houve debates cristológicos entre movimentos que surgiram. Os ebionistas, que era grupo de judeus e cristãos, houve debate cristológico entre os docetistas, que eram seitas gnósticas, que vieram, acho que surgiram antes de Cristo, mas que tinham força eram muito
fortes na época de Cristo e batia de frente contra a igreja, principalmente essa questão da doutrina da divindade de Cristo. Houve também o arianismo. O arianismo foi uma teologia que surgiu no século IV, com um presbítero de Alexandria chamado Ário, né, que negava a divindade de Cristo, ensinando que Cristo era apenas uma criatura, um homem criado por Deus. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Nicéia, em 325. Ário foi condenado, essa doutrina foi extinta, mas tomou forma novamente há alguns anos atrás, né, com John Tavis Russell, né, fundador dos Testemunhos de Jeová, onde a doutrina ariana acabou se tornando a base teológica das Testemunhos de Jeová, embora eles escondam isso. Mas quando você aperta e conversa um pouquinho teologicamente falando com eles, você percebe muitos traços da teologia ariana no meio da teologia dos Testemunhos de Jeová. Houve também concílios que foram desenvolvidos na história da igreja para poder chegar a um denominador comum entre a relação homem, Jesus Deus, e a união dessas duas naturezas. Vamos ver para o Concílio de Calcedônia, né, foi um dos maiores, e o Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. Nesse concílio foi debatido de forma exaustiva a questão da divindade de Jesus. Mas ainda assim, meus irmãos, eles definindo a questão dessa questão da divindade, da humanidade de Cristo, durante toda a história da igreja sempre houve os hereges, os falsos profetas que se levantaram ou foram instrumentos de Satanás para tentar desmistificar essa doutrina bíblica e fundamental para a igreja. Eu volto a repetir, essa doutrina é bíblica e é fundamental para a igreja. Por quê? Porque se Cristo não fosse Deus, fosse apenas um homem, logo apenas um homem teria morrido naquela cruz. Logo, nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Mas Ele é Deus, 100% Deus e 100% homem. Né? Mas nós precisamos fundamentar isso. Nós precisamos, né, dar corpo a essa doutrina. E dentro do tempo que nós temos para tratarmos desse assunto hoje, eu queria fazer algumas observações importantes em relação à divindade de Cristo. E eu não vou ler os textos, mas vou citar alguns textos, depois você pode pegar esse vídeo e também pesquisar esses textos para dar corpo no seu argumento, porque nós precisamos conhecer essa doutrina, fundamentar essa doutrina à luz das Escrituras, porque, meus irmãos, hoje é grande o crescimento da seita. Aqui em Tremembé, Testemunho de Jeová está crescendo demais. Os adventistas estão crescendo demais. A nova era está crescendo demais. E outros grupos, outras seitas também estão crescendo demais. Inclusive a maçonaria também. Então nós temos que conhecer bem as Escrituras, fundamentar as doutrinas bíblicas para que nós possamos defender a nossa fé diante de todos aqueles que pedem acerca dela. Então, algumas observações importantes sobre a divindade de Cristo são necessárias nesse nosso estudo dessa manhã, né, para que você fundamente a tua doutrina, para que você alicerce o teu conhecimento, para que você esclareça algumas dúvidas, para que você possa se sentir seguro e também defender a sua fé. Primeiro, a Cristo são atribuídos nomes divinos. Se Cristo não fosse Deus, no Novo Testamento nomes divinos não iriam ser atribuídos a Ele. Leia João capítulo 1, versículo 1, versículo 18, leia Atos capítulo 9, versículo 27, leia Apocalipse capítulo 1, versículo 17, versículo 18, que você vai perceber claramente que a Cristo também são atribuídos nomes divinos. Outra, Cristo ele é adorado e invocado. Se Cristo não fosse Deus, ele rejeitaria a invocação e rejeitaria a adoração, mas a gente percebe que ele não o fez. Observa lá em Mateus capítulo 14, versículo 33, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Hebreus capítulo 1, versículo 6, que você verá Cristo sendo invocado e adorado. E uma das características de Deus, da divindade, é somente ela receber adoração. E se Jesus não fosse Deus, ele com certeza teria rejeitado a adoração, mas ele não o fez pelo fato de ele ser Deus. Outra coisa, o nome de Cristo é associado sempre ao de Deus Pai.
Depois você observa lá em Tiago, capítulo 1, versículo 1. Cristo, ele tem características, atributos concernentes somente a Deus, que é a sua onipresença, onipotência e onisciência. Tem vários textos que nós podemos observar isso aí, a onipresença de Cristo. Leia lá Mateus, capítulo 18, versículo 20, capítulo 28, versículo 20, João, capítulo 1, versículo 48. Tu vai ver lá Jesus quando começa a comissionar os seus discípulos, ele chega André, depois vem Natanael, ele fala que havia visto Natanael, estou parafraseando, tá? Havia visto Natanael debaixo da figueira, mostrando a tua onipresença, que Cristo está em todos os lugares. Nós observamos textos também, onde ele mostra a tua onipotência. Lembra quando o mar ficou revolto, as ondas cresceram, e os discípulos se amedrontaram? Pois não, Jesus foi lá com toda a calma e foi de pé e falou: aquieta-te, mostrando o seu poder sobre tudo, inclusive sobre a natureza. Nós podemos observar também a tua onisciência. Lembra aquele texto, acho que é Marcos 2, onde aqueles 4 homens pegam o paralítico de Cafarnaum e desce pelo teto da casa, e quando Jesus recebe aquele homem, aqueles fariseus que estavam ali dentro daquela sala começam a arrazoar em teus corações, então a pensar consigo mesmo. Aí Jesus fala, sabendo Jesus que eles arrazoavam em teus corações, disse-lhes, né, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico pegou o leito, levantou, foi para a tua casa, dando glória a Deus, mas olha a onisciência de Cristo. Ele sabia o que aqueles homens estavam falando no teu coração, o que eles arrazoavam em teus corações. Então, os atributos conferentes à divindade, eles foram todos vistos na pessoa de Cristo, estando aqui nesse mundo. Estando aqui nesse mundo. Só Ele, nós podemos ver Ele realizando as obras divinas. Perdoando, no mesmo texto que nós citamos aqui, que nós acabamos de comentar, Ele perdoando os pecados. Quem pode perdoar? Ele foi questionado pelos fariseus, quem pode perdoar os pecados se não quer Deus? Aí Jesus falou, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, aqui te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Por que Jesus fez isso? Porque a cultura do judeu era o seguinte, o homem está paralítico por causa dos seus pecados. Né? Então a paralisia, na mentalidade judeu, era consequência do pecado dele. Então se Jesus falou, levanta, vai para sua casa, mas o homem continua paralítico, eu vou falar, se os seus pecados estão perdoados, mas o homem continuou paralítico, logo a palavra de Jesus, tanto faz como tanto fez. Mas para que aqueles homens que estavam ali, aqueles fariseus, aqueles mestres dali que eles estavam, para saber que ele era Deus, Jesus quebra, depois vendo também essa cultura do judeu, ele fala, aqui te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, mesmo que os judeus não tivessem acreditado que ele tinha perdoado, quando ele falou, perdoados estão os teus pecados, eles passaram a acreditar quando Jesus mandou que aquele homem ficasse de pé e fosse embora para a tua casa, ou seja, quando a sua enfermidade física foi curada. Então mostra a onisciência de Cristo. Isso é muito sério, ele sabe aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração, antes mesmo de nós abrir a nossa boca. E uma outra característica que mostra a divindade de Cristo está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, 17, na verdade, que fala que ele é o Criador e o sustentador do universo. João capítulo 1, versículo 3 também fala que por ele foram criadas todas as coisas, e tudo do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez, mostrando, né, que ele é o sustentador e o criador de todas as coisas. Então a doutrina da divindade de Cristo, ela é uma verdade teológica. Ela está clara nas Escrituras. Por mais que levante falsos mestres, falsos obreiros, falsos pastores, tentando desmistificar essa doutrina, nada resiste às Escrituras. E ela está clara nas Escrituras sagradas. Jesus era 100% Deus. Amém? Mas na revista também trata acerca da parte humana de Cristo. Verdadeiro Deus
e também verdadeiro homem. Esse é o mistério. Como que alguém pode ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem num único ser? Mas quando nós olhamos, né, para as Escrituras Sagradas, nós observamos esse mesmo Jesus que apresentava todas essas características divinas, também apresentando características de homem comum, de um homem comum. Primeiro, Cristo foi gerado no ventre de Maria. Ele não veio trazido por um anjo, no meio de um cometa, não. Jesus nasceu, foi gerado no ventre de Maria e nasceu como uma criança comum. Cristo teve uma ascendência humana, comum a todos. Cristo cresceu e desenvolveu-se como um homem normal. Ele trabalhou, ele tinha suas limitações. Cristo tinha corpo físico e também tinha alma. Ele não era um fantasma, ele não era um robô, ele não era um super crente. Ele tinha um corpo físico, ele também tinha alma, ele tinha sentimentos, ele pensava, ele raciocinava. E Cristo também estava sujeito às nossas limitações físicas, ou às mesmas limitações físicas que nós temos. Cristo teve dor, Cristo se cansou, Cristo teve fome, Cristo teve sede. As mesmas características e limitações físicas do homem comum também estavam claras na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era 100% Deus e 100% homem. E como que houve essa união dessas duas naturezas? Meus irmãos, esse assunto dá pano para manga. Muitos debates houveram para que fosse explicado essa verdade. Na verdade, foi que quando nós pegamos o texto de Filipenses, um texto muito usado para poder defender essa doutrina, principalmente capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo ali está resolvendo um problema na igreja, um problema de divisão. Alguns se achavam superiores aos outros. Ele começa falando que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí no versículo 5 do capítulo 2, não é que ele apela, mas ele começa a usar, segundo os estudiosos, parte de um sermão cristológico que era entoado pela igreja primitiva. Não sei se isso é fato, mas independente do que seja, Paulo começa a usar, apelar para o exemplo de Cristo, para que aquelas pessoas seguissem o exemplo de Cristo. Paulo começa falando no versículo 5, tenha que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele continua falando, porque sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo. E achado em forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, tem 4 verdades que nós aprendemos acerca da humilhação de Cristo, que é 4 graus da humilhação de Cristo, nesse texto que eu tenho que compartilhar com o irmão. O primeiro grau da humilhação de Cristo. Cristo era Deus junto ao Pai. Estava ali desfrutando da glória que ele tinha junto ao Pai. E quando ele esvaziou-se, a teologia da kenosis, né, o esvaziamento de Cristo, ele não deixou de ser Deus. Ele esvaziou-se da glória que ele tinha junto ao Pai. Tanto que em João capítulo 17, versículo 5, quando ele está na presença dos discípulos, ele ora ao Pai dizendo assim, Pai, glorifica-te a ti mesmo com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, ele estava rogando aquilo que era dele, aquilo que ele deixou para poder vir aqui e encarnar em um corpo humano. Ele deixou a glória, o privilégio, a honra que ele tinha junto ao Pai e veio aqui encarnar em um corpo humano, o primeiro grau da humilhação dele. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Tem coisa mais humilhante para Deus do que se tornar um homem? É difícil, né? Então foi isso, o primeiro grau da humilhação. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Mas esse foi o primeiro grau. Teve o segundo grau também da sua humilhação. E qual foi? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Quando ele se encontrou em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo. Ninguém humilhou ele. Ele humilhou-se a si mesmo e foi
obediente. Aí entra o terceiro grau dessa humilhação. Obediente até que ponto? Porque a nossa obediência tem limite. Mas a obediência de Cristo não. Ele foi obediente até a morte. Esse é o terceiro grau da humilhação de Cristo. Sua obediência foi até a morte. O quarto grau, o grau máximo da humilhação de Cristo, foi a pior das mortes. Morte de cruz. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente. Lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Os três mundos, céu, terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos que ele foi 100% Deus. Nós observamos que ele também foi 100% homem. Nós observamos que houve uma união dessas duas naturezas, a humana e a divina. União que a teologia chama de teologia da união hipostática. A união das duas naturezas. E sempre houve um desafio entre os teólogos de resumir toda essa verdade. Até que apareceu um teólogo chamado Anselmo de Canterbury, do século XI, que ele deu a seguinte definição, explicando o porquê da união hipostática, o porquê que ela foi necessária e porquê que Jesus teve que ter um corpo. Ele fala que a satisfação pelo pecado deveria ser proporcional ao pecado. E ninguém poderia prestar essa satisfação a não ser Deus, porque só Ele é santo e puro e imaculado. E por outro lado, ninguém deveria fazer, senão o homem, porque o homem que era o pecador. E se só Deus poderia fazê-la, e se só o homem deveria prestar essa satisfação, então necessariamente deveria fazê-lo quem fosse ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, a saber, Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. Houve a união das duas naturezas. E você deve estar pensando como que Jesus está no céu hoje. Ele está da mesma maneira que ele subiu. Como que ele subiu? Lembra que ele falou para Tomé, toca aqui, põe as mãos, põe a mão aqui. Dessa mesma forma, com as marcas dos cravos, com a marca dos pregos, com a marca da lança que o transpassou. Em Atos capítulo 1, quando ele está sendo levado aos céus, depois de dar as últimas instruções para os seus discípulos, a Bíblia diz que os anjos se colocam ao lado daqueles homens e falam, varões galileus, porque estáis olhando para o alto. Esse mesmo Jesus que viste subir virá dessa mesma maneira, com a marca dos cravos, com a marca da lança que o transpassou, com a marca dos pregos nas mãos e nos pés, com as vestes salpicadas de sangue, para que nós possamos contemplar o amor que ele derramou sobre cada um de nós. O sangue derramado para nos resgatar do nosso pecado e nos dar vida e vida em abundância. Essa união entre Deus, divindade, essa união entre o homem, essa junção das duas naturezas tornou em Jesus o homem perfeito, mas uma perfeição espiritual e moral. Jesus foi perfeito, tanto no falar, Jesus foi perfeito no agir, Jesus foi perfeito no pensar. Mesmo com a nossa natureza pecaminosa, mesmo com as nossas falhas, nós devemos procurar seguir o exemplo de Cristo. Nós não somos divinos, nós não somos 100% Deus e 100% homem. Nós somos homem carregando a semente do pecado limitado, mas devemos procurar seguir o exemplo de Cristo. Ser puro, ser imaculado, ser repreensível, tanto no falar, quanto no pensar, como também no agir. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa plantar no teu coração e regar a semente que foi semeada na manhã de hoje. Eu clamo a Ti, eu rogo a Ti, eu peço a Ti, nos ajude em oração.
O mundo parece que está de ponta cabeça, mas o Senhor não perdeu o controle de nada. Ele ainda está no controle de tudo. Muitos, até crentes, questionam, só fica tasto, epidemia. Será que Deus perdeu o controle? Deus não perdeu o controle de nada, Ele é soberano. Tudo está na situação. C.S. Lewis, um escritor que eu gosto muito, ele escreveu uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu li há uns 8 anos atrás e nunca mais esqueci. Ele diz que Deus sussurra em nossos traveiros, mas grita em nossas dores, e que a dor é o megafone de Deus para despertar o mundo solto. Espero que tudo isso que esteja acontecendo com a humanidade possa fazer com que os homens entendam que há um Deus no céu, que os ama e que tem os braços abertos para cada um deles. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus te guarde debaixo das tuas fortes mãos, que Deus te livre